Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o terceiro episódio dessa série que estamos fazendo o que aprender, com o Henry Ford. O que aprender com o Henry Ford. Esse é o terceiro episódio e nesse episódio a gente vai falar um pouco de fé. Fé nos negócios. Para você que está me vendo pela primeira vez, o meu nome é Fernando Lino e ao longo desses 10 anos, mais de 10 anos que eu trabalho por conta própria, que eu trabalho na livre iniciativa, eu aprendi algumas coisas. E através desses vídeos que eu compartilho aqui com vocês no meu canal, eu compartilho com vocês um pouco da minha expertise em vendas, em negócios, em liderança. E esses episódios dessa série do Henry Ford faz parte de um projeto que eu tenho, que é o Falando Sério sobre Vendas. Tem alguns outros vídeos aí no canal que você pode assistir também, tá bom? Então vamos lá. Terceiro episódio, fé. Onde falta fé, falta persistência. A fé é a própria base da persistência. Falamos em episódios anteriores sobre a persistência. No episódio 2 nós falamos sobre persistência. Então a fé é a base, né? Se falta fé, não tem como você ser uma pessoa persistente e resistente. O que é fé? Definições. Aqui eu vou trazer algumas definições, lembrando que esse estudo, esse material é extraído do livro Quem Vende Enriquece, de Napoleão Hill. Então, se você quer saber mais a respeito de Ford e de tantos outros homens que foram estudados, é só você entrar em contato aí com o Napoleão Hill através das suas literaturas. O que é fé? Fé é o estado de espírito que permite ao indivíduo visualizar a realização de grandes e pequenos planos, mesmo antes de começar a trabalhar por eles. Então a fé é aquela coisa aquela força que traz à existência as coisas que ainda não existem. Uma outra definição sobre fé está na Bíblia, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, são definições de fé, mas não tem nada a ver com religião. A Bíblia, eu citei a Bíblia aqui porque eu sou um leitor da Bíblia, eu gosto muito dessa leitura, e se você também gosta, tá aí uma outra definição para falar sobre fé. E dando continuidade aqui no estudo de Napoleão Hill, ele fala também que a fé começa a tomar lugar da dúvida quando se reconhece a existência e a disponibilidade da inteligência infinita. Em outros vídeos eu já falei desse assunto, né? Dessa série de vídeos, eu já falei sobre a inteligência infinita, que uma tradução direta para quem acredita é Deus. É Deus, essa inteligência infinita. Então, a fé e a dúvida, vamos dizer assim, são os adversários, né? Aonde tem fé não tem dúvida, aonde tem dúvida não tem fé. É igual luz e trevas, não ocupam o mesmo espaço. Então, a fé, ela só toma lugar da dúvida quando a gente reconhece a existência e a possibilidade da inteligência infinita, que é Deus, segundo as definições, né? A fé se multiplica pelo exercício, e como músculo, né? Como músculo, a inteligência, o músculo e tal. Quanto mais se exercita a fé, mais ela se fortalece. Então, a fé é basicamente isso, segundo definições. Mas se você tem uma definição diferente dessa, beleza, maravilha. Inclusive, se você quiser, pode deixar comentado aí, você pode comentar na descrição desse vídeo a sua definição de fé, porque aqui a gente respeita as opiniões. Eu trouxe algumas, você tem a sua, traz também, quem sabe eu concordo contigo, não é verdade? Então, seguindo adiante, né? A fé é o elixir utilizado pela natureza para capacitar o ser humano a transformar impulso do pensamento em arranha-céu de riqueza ou em uma cabana de pobreza. Então, tá aí, um arranha-céu de riqueza ou uma cabana de pobreza, tudo definido pela fé. Se você tem fé, você pode construir um arranha-céu de riquezas. E na ausência dela, você pode acabar em uma cabana de pobreza. Tudo depende de você, né? Tudo depende de você. O
E a questão de quando, né? De quando começar a exercitar isso, quando começar a fazer algumas coisas, tá aqui, ó. A hora certa nunca chega. Se você estiver esperando a hora certa chegar, eu sinto muito em te dizer, não vai chegar, porque não existe a hora certa. O momento de começar é agora. Então, se você quer começar a exercitar a fé, a sua fé, comece agora. Se você quer iniciar um negócio, inicie agora. Porque se você estiver esperando o momento certo, esquece, não vai chegar. A análise das atitudes de Henry Ford demonstra uma crença constante no hábito de começar do ponto em que estava e a sua prática desse hábito. Então, simplesmente isso, né? Você começa de onde está, você faz aí, começa agora, começa a fazer tudo, qualquer coisa que seja começar a perder peso, começar um negócio próprio, começar, enfim, seja lá o que for, seja lá o motivo, qual que seja a motivação, seja lá o que for o objetivo, comece a fazer agora, porque se você esperar o momento certo, ele não virá, porque não existe o momento certo. Em 29, na Grande Depressão, que atingiu o mundo, a fé de Ford determinou o seguir em frente. Henry Ford foi um dos poucos que saíram ileso, né, dessa Grande Depressão. Enquanto outros industriais demitiam, ele contratava na mesma proporção. Somente a fé pôde servir de apoio durante tempos como aquele. Não sei em que época que você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo num período de pandemia de Covid-19, coronavírus, e no Brasil, que é o país que eu estou, tá uma situação complicada, tanto na política quanto na economia. A gente não sabe o que faz, o que vai escutar, como é que vai ser amanhã, quem está falando a verdade, o governo não manda, enfim. Mas diante de todo esse cenário, é a fé que vai salvar eu, você e quem quer que seja. É só exercitar a fé. Então, eu não tenho outra opção a não ser acreditar, a não ser ter fé que tudo isso vai passar. Aconteça o que acontecer, vai passar. E ao longo desse vídeo, nós falaremos um pouco mais sobre fé, porque a melhor parte vem a partir de agora. Henry Ford não foi nem um pouco atingido pela depressão de 29. Ele não fez como as milhares de pessoas de mente estreita, que correram enlouquecidas aos bancos e retiraram dinheiro de lá, forçando os bancos a fecharem as portas. Se você não sabe, a depressão de 29 aconteceu nos Estados Unidos e devastou o mundo. Milhares de bancos fecharam. Enfim, foi uma catástrofe financeira. Então, segundo especialistas, o que a gente está vivendo, o mundo está vivendo atualmente, vamos dizer assim, é a pior crise, é a pior depressão depois dessa de 29. Então, um exemplo de você superar a crise que nós estamos atravessando agora é você olhar para o exemplo de Henry Ford, que foi uma das pessoas que não foram atingidas pela crise, né, pela depressão. Ele continuou com os negócios com calma e confiança. Isso exige fé. Calma e confiança, duas características poderosas diante de uma situação de calamidade que ele viveu em 29 e que nós estamos vivendo em 2020, né? Henry Ford sempre teve fé, daí vem a sua fortuna. Então, tá aqui o segredo, né? O segredo para a fortuna de Henry Ford é a fé, segundo Napoleon Hill, que é o autor desse estudo aqui. Um tolo pode fazer uma pergunta que nem o indivíduo mais bem informado seja capaz de responder. Mas um tolo não vence a pobreza, o analfabetismo, a ignorância, acumulando uma fortuna de $1 bilhão sem prestar serviços úteis. O que é isso aqui? Henry Ford ele venceu o analfabetismo, a ignorância, acumulou a pobreza, né? A pobreza, e acumulou esse mais de $1 bilhão em riqueza. Por quê? Porque ele prestou um serviço útil. Então, se você é uma pessoa que quer acumular riquezas, que quer o arranha-céu de riquezas, como foi falado anteriormente, você precisa de se concentrar em prestar um serviço útil para alguém, sem trapacear, sem querer passar ninguém para trás. É prestar um serviço útil para a sociedade, para o seu próximo, fazer o que tem que ser feito. Quando houve a depressão, Henry Ford observou como qualquer ser pensante poderia ter feito.
que não havia depressão no reino da natureza. Não existe isso. Essa depressão é coisa dos homens, né? Viu o sol continuar a brilhar, aquecendo as raízes da grama e fazendo germinar a semente. Então não existe caos na natureza. Não existe crise na natureza. Não existe depressão na natureza. Tá tudo sob controle na natureza. Se você olhar aí agora, na hora que você tá vendo, se você der uma pausa nesse vídeo e for aí fora, você vai ver o sol, ou a chuva, ou o vento, as coisas acontecendo harmoniosamente. Por quê? Porque não existe crise e depressão no reino natural, né? Dessa observação, Ford concluiu que as depressões são causadas pelos homens. Então, toda depressão é causada pelo homem. Toda depressão é causada pelo homem. Se você for ver o início dessa pandemia, desse coronavírus e tal, você vai ver aonde teve origem e, com certeza, foram causadas pelos homens. Por experiência própria, sabia que o homem faz e desfaz. Então o homem faz e desfaz e pronto, acabou. E nós temos o direito, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher o que a gente vai fazer e ninguém tem nada com isso, né? Não é assim que a gente entende? Que nós temos o direito de escolher. Nós somos livres para escolher, mas nós somos obrigados, né? Livres para escolher e escravos das nossas escolhas. Então, você é livre para você escolher o que você quiser. Assim prosseguiu com seus negócios, sabendo que a tempestade ia passar e que o caos daria lugar à harmonia logo que as pessoas recuperassem o equilíbrio. Então, essa mensagem é para agora. Isso aqui, essa situação foi vivida em 2020, em 1929, há quase 100 anos. Há quase 100 anos atrás, há mais de 90 anos atrás, foi vivida por um homem, Henry Ford, e essas lições se aplicam para hoje, 2020, para essa situação que a gente está vivendo, para esse colapso que nós estamos enfrentando, a economia da maneira que está. Então, nós temos que ter a tranquilidade, a harmonia, a calma, para a gente dar continuidade ao que a gente está fazendo. Porque se você for olhar para as condições aí de fora, não são das melhores. As previsões são as piores possíveis. E uma coisa legal que eu achei nesse estudo do Henry Ford, falando sobre fé, é que é impossível derrotar um homem de tanta fé. É impossível derrotar um homem de tanta fé. E como eu citei anteriormente, na Bíblia existem várias e várias histórias de pessoas que usaram essa fé e foram invencíveis, e foram imbatíveis. Imbatíveis. Por quê? Porque é impossível derrotar um homem de tanta fé. Então, se você é uma pessoa que ainda não está desenvolvendo e não está movimentando essa fé, a fé que você tem, porque todos nós temos uma fé, depende desse movimento que a gente faz para aumentar ela, faça isso. Comece a buscar, não estou falando de religião, você buscar, não, na sua fé, eu estou falando de fé. Então, é impossível derrotar um homem de tanta fé. A fé é uma qualidade rara, Todos que a possuem devem ser observados e imitados. Nos dias de hoje nós temos homens de muita fé. Basta você observar o que mais se adapta ao seu estilo e segui-lo. Por quê? Porque vale a pena, porque nós precisamos de observar e imitar as pessoas que tenham fé, as pessoas que estão apontando um rumo, falando, não, vamos por aqui, porque aqui vai dar certo. No mundo dos negócios a gente tem, dentro das igrejas, das religiões a gente tem também, no mundo da política a gente tem. Nós temos homens de fé e nós devemos observar e imitá-los, porque é uma qualidade rara uma pessoa que tem fé. Qualquer um pode crescer fazendo coisas comuns, desde que, com espírito elevado, com o desejo genuíno de prestar serviço útil em qualquer setor. Então, basicamente é isso, a questão da fé, da gente desenvolver a fé, da gente buscar maneiras de desenvolver a nossa fé e principalmente observar um serviço útil.
um serviço útil, você precisa de prestar um serviço útil para as pessoas da comunidade, da sua comunidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Por quê? Porque foi assim que Henry Ford venceu tudo isso e acumulou a riqueza que ele acumulou. E nós estamos aqui falando nele porque foi, com certeza, um dos homens mais notáveis da sociedade atual. Tá bom? Esse foi o terceiro episódio. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Eu sempre trago vídeos falando sobre negócio, empreendimento, vendas. E se você gostou, deixe os comentários que você gostou, deixe seu like aí no vídeo e eu te vejo no quarto episódio desse estudo desse grande homem chamado Henry Ford, tá bom? Até mais!